Beleza, galera? Tudo bem? Então, meu nome é Jorge, sou professor de inglês há quase 30 anos e hoje eu quero falar com você sobre um assunto que volta e meia causa confusão e sempre tem uma certa dificuldade para que as pessoas que estão tentando aprender inglês consigam entender, né? Eu vou falar sobre o presente perfeito, que é o present perfect, né? Na verdade, uma das maiores dificuldades para o entendimento do present perfect é que não temos um equivalente, exatamente um equivalente em português, né? Então acaba causando uma certa dificuldade, porque tem uma lógica um pouquinho diferente. Mas não tem nenhum mistério e espero que eu consiga passar para vocês a ideia do present perfect. Então é o seguinte, para começar a falar sobre present perfect, é importante que eu diga para vocês que nós temos dois tipos de present perfect. Tem o present perfect simple e o present perfect continuous, ou então chamado também de progressive, né? Vamos começar com o present perfect simple. Então é o seguinte, para começar a falar do present perfect simple, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que ele é construído, qual é a fórmula para a construção do simple present perfect. Então a fórmula é o verbo to have, que aqui ele vai funcionar como auxiliar, to have mais o particípio do verbo. O que é isso? Por que to have? Porque quando eu indico o verbo com to na frente, eu estou falando da forma infinitiva dele. Então o to have, quando eu for conjugar esse verbo, botando lá nos pronomes pessoais, que é I, you, he, she, it, we, you, they, quando ele cair lá na terceira pessoa do singular, que é he, she, it, ele é conjugado, né? Por exemplo, o verbo trabalhar, o verbo work, to work. I work, you work, he, she, it works. Bota o Szinho lá no final, porque é a terceira pessoa. Agora o verbo have, ele é um verbo irregular. Eu não posso botar o Szinho no final. Eu não posso falar he, she, it haves. Tá errado? Eu posso até falar, mas tá errado. Então não fale. Então como que eu vou conjugar o verbo to have? I have, you have, he, she, it has, we, you, they have. Okay? Por isso que quando eu for construir o present perfect, eu tenho que indicar ali o to have. Porque se eu estiver falando de mim, vai ser I have gone, I have been. Já vou dizer o que é isso. Se for ela, é she has gone, she has been. Se eu estiver falando da Mary, é Mary has. Do John, é John has. Né? Se eu estiver falando do tempo, é it has. Porque o tempo é uma coisa é it. Né? Então, por isso que eu indico a fórmula do Simple Present Perfect com o to have. Tá? Então, aqui, ó, eu indico aqui a construção do verbo, desse tempo verbal, que é o Present Perfect. To have mais o particípio. To have plus participle. Agora, o que é participle? Então, olha só, para ficar bem explicado, todo verbo ele tem três formas. Nem todos, mas a maioria dos verbos eles têm três formas. Depois vamos ver umas categorias que não tem. Tem a forma a forma infinitiva, a forma do passado simples e a forma do particípio. Tá? E outra coisa que vocês precisam saber, os verbos em inglês são classificados, a maioria dos verbos, em regulares e irregulares. Os regulares, o passado e o particípio, são construídos simplesmente acrescendo, colocando ed no final dos verbos. Por exemplo, work, o passado é worked, o particípio é worked também. Tocar, brincar, play, played, played. Então, é a mesma coisa, põe ed lá no final. Agora, os verbos irregulares, eles não seguem uma regra, eles mudam. Então, infelizmente, os verbos irregulares a gente tem que acabar memorizando a estrutura deles, né? Então, olha só, essa aqui é uma lista bem interessante. Aqui nós temos exemplos de alguns verbos irregulares e como eles se comportam no infinitivo, no passado e no particípio. Então, quando eu estou falando de presente perfeito, é o particípio que eu vou utilizar. É essa terceira fileira aqui que eu vou utilizar, ok? Então, beleza. Então, a estrutura do present perfect é essa aí. É o to have. Opa, estou no lugar errado. Viajei, é outra parte. Tá aqui. É o to have mais o particípio. Então, to have plus
participle, que é a terceira forma do verbo, ok? Quando é que eu vou usar o Simple Present Perfect? Dois usos principais, tá? O primeiro é quando eu quero falar de alguma coisa que aconteceu, uma ação que aconteceu, só que eu não informo o tempo, eu não digo quando que aconteceu. Pode ter sido 1 minuto atrás, pode ter sido ontem, pode ter sido 10 anos atrás. Não está especificado, o tempo está indeterminado. Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Eu comprei um carro. Okay? Se eu tenho tempo, é passado simples. O verbo to buy, o passado é bought. Então, I bought a car yesterday. Eu estudei inglês quando eu tinha 10 anos. Tenho tempo. Quando? Quando eu tinha 10 anos. I studied English when I was 10. Eu tenho lá o tempo especificado. Choveu hoje de manhã. Então, it rained this morning. Eu estou falando agora no período da tarde, então this morning, hoje de manhã, já acabou. É passado simples. It rained. Choveu. Beleza? Agora, se eu não digo o tempo, aí entra o present perfect. Estou no lugar certo? Não. Aí entra o present perfect. Então, vou pegar os exemplos que eu dei. Eu comprei um carro. Não vou dizer quando. Então, olha só. I have, o verbo comprar o que é? To buy. To buy, passado é bought, participa é também bought. Então, I have bought a car. O que eu não posso falar é I have bought a car yesterday. Porque isso aí deveria ser o passado simples. I bought a car yesterday. Beleza, então vamos lá. I have bought a car. Fechou. Vamos ver outro exemplo. Ela viajou. Qual é o verbo viajar? To travel. É um verbo regular. Se é regular, o passado e o particípio põe ed. Então, to travel, traveled, traveled. Então, ela viajou. Vamos lá. She, olha lá, agora é she, he, she, it, singular. É a terceira pessoa do singular. She has traveled. Ela viajou para Nova York. She has traveled to New York. Não estou dizendo quando. Beleza. Present perfect. Ok? Então tá. Vamos ver só mais um exemplo. Eu a vi. Eu a vi. Não estou dizendo quando que eu vi essa pessoa, mas eu a vi. Então, de novo, I have, o verbo ver, to see, só seen. Então, I have seen her. I've seen her. Se eu fizer a forma abreviada, I've seen her. Beleza. Negativo. Vamos voltar para aquele primeiro exemplo. Eu comprei um carro. Excuse me. I have bought a car. Negativo. I haven't bought a car. O negativo é feito no próprio auxiliar. I haven't bought a car. Agora eu vou perguntar. Você comprou o carro? Have you bought a car? Ela viajou para Nova York? Has she traveled to New York? Tá? Agora, se eu perguntar quando, aí eu estou me referindo a um tempo específico. Aí não é present perfect. Então, quando ela viajou para Nova York, when did? Aí é simple past. When did she travel to New York? Ok? Show. Então, vamos lá. Então, o primeiro uso para falar de algo que aconteceu no passado, eu não estou dizendo quando. O segundo uso do present perfect é para falar de uma condição, de uma ação, de uma situação que começou num ponto no passado e ainda está rolando, ainda está acontecendo, ainda é verdade. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho esse lápis. Eu comprei esse lápis quando eu viajei no ano passado. Eu comprei esse lápis em 2019. Tá? Eu comprei esse lápis em maio de 2019. Então eu vou dizer que eu tenho esse lápis desde 2019. Eu tenho esse lápis desde 2019. É uma condição, uma situação que ainda começou lá no passado e ainda está rolando. Eu ainda tenho o lápis. Ele é meu desde que eu o comprei lá em maio do ano passado. Então, beleza. Então, vamos lá. Presente perfeito simples, a mesma estrutura. Ó. Eu tenho. Agora olha só. Eu tenho. Qual é o verbo ter? To have. Qual é o particípio de ter? To have, had. Então, olha só. I have had. Eu tenho esse lápis desde maio de 2019. I have had this pencil since May last year. Since May 2019.
ok? Since. O since, ele diz, ele é desde um determinado ponto no passado, desde, since. Beleza? Eu também poderia indicar um período. Vamos dizer que eu conheço o John. Vamos inventar uma pessoa. Eu conheço o John. Qual é o verbo conhecer? É o verbo to know. Vamos lá. To know. Qual é o passado? Knew. Particípio known. Então, to know, knew, known. Eu conheço o John há 2 anos. Por 2 anos. Por esse período de 2 anos. Conheci o John 2 anos atrás. Eu ainda o conheço. Então, vamos lá. Oh, meu Deus, aqui. I have known John for. Agora é for. Para indicar período de tempo, é for. O since é para indicar um ponto. Período de tempo é for. Então, I have known John for 2 years. I have known John for 2 years. Beleza, galera? Então tá. Dito isso, vamos dizer, eu coloquei aqui uns exemplozinhos, olha só. Olha lá. She has sold her house. Ela vendeu a casa dela, não estou dizendo quando? Beleza, she has sold her house. Como é que é a negativa dessa frase? She hasn't sold her house. E para eu perguntar, ela vendeu a casa dela? Olha lá. Has she sold her house? Show. O segundo, deixa eu ver aqui. Tá. They have traveled to New York. They have traveled to New York. Negativa. They haven't traveled to New York. Interrogativa. Have they traveled to New York? Eles viajaram para Nova York? É isso aí. Tá? Aí temos aqui mais 2 exemplos de uma ação ou de uma condição, de uma situação contínua, como eu falei, né? que é o segundo uso do present perfect. Olha lá. Aqui, she has had this car for 1 month. Então, ela tem esse carro há 1 mês. Ó. She has had, particípio, this car for 1 month. Beleza. Vamos ver outro exemplo. Que interessante. Ó. Eles estão aqui há 10 minutos. Eles estão aqui há 10 minutos. Então, olha só. Qual é o verbo ser ou estar? É o verbo to be. Qual é o particípio do verbo to be? É been. Então, they have been here for 10 minutes. Tá? Eu estar em algum lugar é to be somewhere. Então, eu estive em Nova York. Se eu disser o ano, eu estive em Nova York o ano passado. Então, é o passado do verbo to be, que é was ou were. Como sou eu, I was. Então, I was in New York last year. Eles estavam em Londres no ano passado. They were in London last year. Agora eu não vou dizer quando. Eu estive em Nova York. Não vou dizer quando. Então, I have been, porque been é o particípio do verbo to be. I have been. Agora tem um detalhe, tá? O been, ele é um pouco chato, porque aqui no verbo to be, quando eu falo eu estive em algum lugar e já voltei, não estou mais lá, é to. I have been to. Então eu estive em Nova York. I have been to New York. Agora, vamos imaginar que eu esteja em Nova York. E eu estou em Nova York desde o ano passado. Agora, é uma situação que começou lá no ano passado e ainda está rolando, eu ainda estou em Nova York. Então, I have been, aí muda a preposição, não é to, é in. I have been in New York for 10 years. Beleza? Então, essa situação, esse segundo uso do present perfect simple, que é para indicar que algo começou no passado e ainda está rolando, é mais interessante usa-se mais, melhor dizendo, para eu falar de situações. Por exemplo, eu sou professor há 30 anos, então I have been a teacher for nearly 30 years. Eu estou aqui há 1 hora. I have been here for 1 hour. Eu tenho esse lápis há 1 ano. I have had this pencil for a year. Eu conheço a Mary há 5 anos. I have known Mary for 5 years. Okay? Eu estive naquela casa. I have been to that house. Não estou mais lá, por isso que é to, been to. I have been to that house.
Beleza? Então esse é o Simple Present Perfect. Aí nós temos também um outro tipo de Present Perfect, que é o Present Perfect Continuous. Continuous, Progressive. Esse tem uma fórmula um pouco diferente e ele indica uma ação que começou no passado e ainda está rolando. Então é uma ação mais dinâmica, a gente imagina, tipo trabalhar, esperar, estudar, morar. Tá? Então eu estou morando há 10 anos, eu estou estudando inglês há 5 anos, eu estou trabalhando aqui há 10 dias. É nesse sentido que eu tendo a usar o Present Perfect Continuous. Então como é que funciona o Present Perfect Continuous? Olha lá. O Present Perfect Continuous, a fórmula dele é o have been. Have been. De novo tem o to, porque se for he, she ou it, vai ser has been. O been aqui faz parte da estrutura do Present Perfect Continuous, que ele não vai mudar. Então não confunda com o verbo. Aqui ele está funcionando como auxiliar. Tá? Então, ó, to have been, mais o verbo em questão. Por exemplo, eu estou trabalhando, trabalhar vai ser o verbo. Eu estou morando, morar vai ser o verbo. E esse verbo vai estar na forma do gerúndio, do ing, o ando, endo, indo, em português. Né? Que eu coloco ing no final do verbo. Então vamos ver, olha lá. Eu estou morando aqui. Eu estou falando de agora, de uma situação momentânea, não estou designando o tempo. I am living here. Não estou designando período de tempo, melhor dizendo. I am living here. Subentende-se que eu estou falando de agora. Eu estou estudando inglês. I am studying English. Beleza. Agora, a partir do momento que eu ponho um tempo, um lapso temporal aí já entra no Present Perfect Continuous. Quer ver? Olha lá. Eu estou morando aqui há 10 anos. Pô, começou 10 anos atrás, ainda está rolando. Agora entra o Present Perfect Continuous. Olha lá. I have been. Oh, de novo, lugar errado. I have been. Morando, living. I have been living here for 10 years. Tá? Vamos ver, eu coloquei alguns exemplos aqui. Ó. I have been. Tá aqui, ó. I have been waiting for 10 minutes. Tá lá. Eu estou esperando há 10 minutos. Eu não posso falar I am waiting for 10 minutes, como a gente fala em português. Daí que rola a confusão. Porque se eu falar I am waiting, é agora. Não tem for 10 minutes. Se eu botar o for 10 minutes, aí, ó, eu tenho que usar o Present Perfect Continuous. I have been waiting for 10 minutes. Se for ela, she has been living here for 2 years. Se eu só falar she is living here, é agora. Ela está morando aqui agora. She is living here now. A partir do momento que eu vou designar aqui um tempo, um período, há 2 anos, aí, ó, she has been living here for 2 years. Ok? Galera, então rapidamente, essa é uma tentativa de explicar para vocês como que funciona o Present Perfect Simples e o Present Perfect Continuous, ok? Beleza. No segundo vídeo eu vou falar sobre alguns acessórios que normalmente usamos junto com o Present Perfect, que é o just, ever, already, yet, since, que eu já falei um pouquinho, for também, né? E então é isso aí, ok? Thanks a bunch. Cheers.